Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, o Ministério de Pastor. Esta lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Jesus, o sumo pastor, as características do verdadeiro pastor e o ministério pastoral. A palavra pastor, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é um ministro protestante, também diz que é a pessoa que dá conselhos ou orientações relativos aos assuntos do Espírito. Também diz que é a pessoa que guarda, guia e apacenta. O objetivo geral da nossa lição é reconhecer o papel fundamental de Jesus Cristo como sumo pastor, como pastor principal. Então, o primeiro tópico, Jesus, o sumo pastor. A palavra sumo, também segundo o dicionário, diz que é o mais alto, que é o mais importante, que é superior aos outros e também que é principal. João capítulo 10, versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor, palavras de Jesus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então as demandas da igreja local o cuidado com as pessoas do rebanho, visita aos enfermos, visita aos fracos, administração da igreja, dedicação à oração, pregação, ensino da palavra de Deus, dentre outras coisas. Então, o pastor ele precisa tomar conta de todos esses itens e de algo mais, muito mais do que isso. Isso aqui são só alguns pontos que nós estamos colocando, mas o pastor ele toma conta disso e de muito mais. O primeiro subtópico diz assim: Jesus é o supremo pastor. Supremo significa superior a tudo, ou sumo, como a gente já falou anteriormente. É o mais importante e o principal. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Viu o friso que nós colocamos aqui? Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. Por que ele é o grande? Ele é o grande, ele é o sumo, ele é o principal, ele é o grande. Mas o seu ministério aqui na terra, ele foi marcado pela humildade, pelo despojamento da sua glória. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores desceu aqui na terra, deixou toda a sua majestade, deixou toda a sua glória para poder ficar aqui conosco, para poder passar um período juntamente aqui conosco. Não tinha nem onde ficar, não tinha um lugar para nascer. Ele nasceu, mas não tinha onde ser colocado, não tinha um bercinho, não tinha roupas novas, não tinha um quartinho todo decorado, ele não teve nada disso. Ele abriu mão de tudo que ele tinha lá na glória, sendo ele o Deus Todo-Poderoso. Ele não é o Pai, ele é outra pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos compõem uma pessoa que é o Deus, que é Deus. E essa pessoa de Jesus Cristo desceu aqui na terra, então ele deixou toda a sua, ele abriu mão da sua divindade, esteve aqui na terra como homem, fez a obra de Deus aqui na terra como homem, venceu Satanás como homem, venceu o pecado como homem, cumpriu a lei como homem. Glória a Deus por isso. Então, o ministério dele foi marcado pela humildade, pela simplicidade e pelo despojamento da sua glória. Lucas capítulo 1, versículo 32 diz assim, aqui são palavras do anjo Gabriel dizendo a Maria antes de Jesus nascer: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Segundo subtópico diz, o pastor conhece as suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14, diz, eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo aqui, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, se Jesus é o bom pastor, ele está querendo dizer que também existe o mau pastor, existe o pastor que é ruim. Esse bom aqui identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Também significa intimidade, aqueles que ouvem e são ouvidos, conhecem e são conhecidos, indica intimidade. João capítulo 10, versículo 5 vai dizer assim, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, a voz do estranho. Então as ovelhas conhecem o seu pastor e é conhecida por ele. Jesus nos conhece, nós o conhecemos, nós ouvimos a sua voz, nós entendemos quando é ele que está falando, nós sabemos que é ele que está falando e nós o obedecemos. Quando um estranho vai falar, uma voz esquisita, vem soprar no nosso ouvido, nós sabemos que não é ele. Então, cai fora. O terceiro subtópico diz assim, o pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, Jesus ainda falando, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E foi exatamente o que ele fez.
Ele veio até aqui, despojou-se da sua glória, seu ministério de humildade aqui na terra e se entregou por nós, derramou por nós até sua última gota de sangue, se entregou por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Através do seu sangue, nós fomos perdoados, nós fomos purificados, nós fomos limpos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Veja bem, o rebanho, as ovelhas são de Deus. O pastor administra, o pastor toma conta, mas elas são de Deus. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, sendo exemplo em tudo. E quando aparecer o sumo pastor, o pastor principal, que é Jesus, que nós estamos o aguardando, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então ele está dizendo aqui o que o pastor precisa fazer: apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, não sendo forçado a fazer isso, sendo obrigado a fazer isso, não, mas voluntariamente, de bom coração, nem por torpe ganância, nem por amor ao dinheiro, mas querendo o bem realmente das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Os verdadeiros pastores devem imitar o sumo pastor. O sumo pastor não é Jesus? Então todos os demais pastores, todas as demais pessoas, todas as ovelhas precisam imitar o sumo pastor. E o que o sumo pastor faz? O sumo pastor ele jamais explora as ovelhas. Ele nunca, de forma alguma, explorou as ovelhas, servindo de exemplo a todos que desejam ministrar a igreja do Senhor. Então os pastores precisam imitar o Senhor Jesus, não usando, não explorando de forma alguma o rebanho, servindo de exemplo. O resumo desse tópico diz assim: Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a vida por elas. O Senhor Jesus te conhece, o Senhor Jesus me conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele não erra de maneira nenhuma, pode ter certeza. Quando chegar a sua hora, a sua bênção vai chegar. Segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. Segundo o dicionário, a palavra característica diz assim: aquilo que caracteriza, aquilo que determina o caráter de alguém ou de alguma coisa, aquilo que distingue, aquilo que diferencia. Então, o primeiro subtópico do tópico 2 é um caráter íntegro. Então, caráter, como nós já vimos, é a qualidade distintiva que faz diferença entre uma pessoa e outra, entre um indivíduo e outro. Também significa índole, também significa gênio. E a palavra íntegro significa inteiro, significa que não foi tocado, significa que está intacto, significa que está completo, que não foi retirado nenhuma parte. Também significa que tem um comportamento exemplar, ou seja, é honrado, é reto. O que é reto? Reto é que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem íntegro, como o qual nós estamos falando, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, se você se atentar aqui, a chuva vem por cima, os rios vêm por baixo, o vento vem pela lateral, então a prova vem de todos os lados. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, olha a diferença: o primeiro escuta e pratica, o segundo escuta, o ouve e não cumpre, não obedece. Compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, ao imprudente, louco, homem de má índole, ao homem corrupto, ao homem que não é íntegro. Nós estamos falando de homem íntegro, então esse aqui ele não é íntegro, ele é insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Você pode ver que as provas vêm para o homem íntegro e também vêm para o homem insensato. Da mesma forma, veio chuva, bateu vento, correu rios, as provas vêm de todos os lados, de todos os jeitos, para todas as pessoas, tá bom? Não é só pro íntegro, não, vem para todos. Dentre outras coisas, um pastor deve estar apto para ensinar, para aconselhar, para se comunicar com a igreja de forma clara, de forma que todos possam entender.
Porém, tem um porém, se a vida do pastor não coadunar, não condizer com a sua palavra, com aquilo que ele diz, essas características elas não são validadas, elas não são chanceladas. Por exemplo, pode um pastor falar sobre honestidade e ele ser desonesto? Já pensou se um pastor falar de simplicidade e ele é soberbo, ele é esbanjador? Já pensou se o pastor falar de humildade? Perdão, eu falei simplicidade, esbanjador. Se ele falar de humildade, mas e se ele for soberbo? Uma coisa não condiz com a outra. Então, a melhor palavra, olha só, a melhor palavra é em sintonia, em harmonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Então, se eu prego Cristo, se eu falo do amor, se eu falo da simplicidade, se eu falo de honestidade, eu tenho que ser exemplo de tudo isso que eu estou falando. Então, ou seja, a minha vida fala mais alto do que as minhas palavras. Então, antes de eu falar, eu tenho que viver aquilo que eu vou falar para eu poder falar e as pessoas acreditarem em mim. Porque eu não vou ter crédito se eu não fizer aquilo que eu falo. Eu estou falando uma coisa, mas a pessoa olha para a minha vida e fala assim: ah, mas o Valdecir não faz aquilo que ele está falando. Por que ele está falando se ele não faz aquilo? Então, a melhor pregação, a melhor mensagem é o meu testemunho pessoal. Exemplo, segundo subtópico, exemplo para os fiéis e para os infiéis, para ambos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3, vai dizer assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, olha as características, as qualidades de um bispo ou de um pastor. Irrepreensível, marido de uma mulher. Veja bem, ele está dizendo que é uma só, e tem que ser mulher, não é um homem casar com outro homem. Então é irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar ou preparado para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, contencioso e não avarento. Então, olha só as qualidades que são necessárias para um pastor. É necessário tudo isso. Interessante seria tempo para falar item a item, explicar, destrinchar item a item aqui, mas não dá tempo aqui dentro do nosso vídeo, tá? Mas vamos continuar. Então, a igreja precisa ver em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. E onde que está o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui cita 9 gomos, na verdade cita o fruto do Espírito como o amor e através do amor vem a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança e assim por diante. Todos os gomos do fruto do Espírito e nós precisamos, ou seja, a igreja precisa ver. Aliás, os fiéis e os infiéis, é o que o subtópico diz, não é? Então as pessoas de dentro e as pessoas de fora, elas precisam ver o fruto do Espírito na vida do pastor. Também 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7 diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, como o subtópico está dizendo, tem que ter exemplo, tem que ser testemunho, tem que servir de exemplo para os de dentro, mas também tem que ter testemunho daqueles que estão de fora, tem que servir de exemplo para aqueles que estão de fora. Então os de dentro tem que olhar e falar assim: realmente, esse pastor é fiel, esse pastor é um homem de Deus. Os que estão de fora também vão olhar e vão falar: esse pastor, eu conheço muito pastor sem vergonha, pilantra, caloteiro, mas esse pastor sim é homem de Deus. Então é assim que nós precisamos ser reconhecidos, assim que os pastores precisam ser reconhecidos. Então, a mesma postura que tem com os fiéis é necessário para com os infiéis. Terceiro subtópico, exemplo para a família. Olha só, para os da igreja, para os de fora, mas agora vem para os de dentro de casa, onde é o lugar mais difícil, que eu costumo dizer. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5 vai dizer assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus ou da casa de Deus? Então, antes de ser exemplo para a igreja, antes de ser exemplo para aqueles que estão de fora, tem que ser exemplo para os de casa. Porque tem gente, há testemunhos, há pessoas que nós ouvimos falar que dentro da igreja é uma bênção de Deus, todo mundo considera dessa forma, mas dentro de casa parece que
eu não vou nem falar a palavra, parece um demônio, parece um satanás dentro de casa. Então, nós temos que ser exemplo para os da igreja, temos que ser exemplo para os de fora, mas principalmente começar dentro de casa, ser exemplo para os de casa, para que os nossos filhos, para que nossa esposa ou marido, para quem é esposa, olhe e sinta o desejo de ser como nós, sinta o desejo de servir a Deus através da nossa vida, por causa do nosso testemunho pessoal. O resumo desse tópico 2 diz assim: do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. Terceiro, o ministério pastoral. Primeiro subtópico, a missão do pastor. Então, a sua principal missão é cuidar, é zelar das pessoas que recebem a Cristo como Salvador. A pessoa aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o pastor tem que zelar, o pastor tem que cuidar, o pastor tem que ensinar, o pastor tem que visitar. Mas não é um trabalho só do pastor não, tá? É porque a lição fala do pastor, mas é um trabalho de toda a igreja, de toda a congregação, tá ok? Como a lição está falando do pastor, nós estamos citando o pastor, mas preste atenção, isso serve para todos nós. Então Isaías capítulo 40, versículo 11 diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha só que trabalho maravilhoso do pastor aqui que Isaías está dizendo. Como pastor, ele apacentará, ele cuidará do seu rebanho, cuidará das suas ovelhas. Entre os braços ele vai recolher os cordeirinhos, os pequenininhos, os machucadinhos, vai colocar no seu regaço, vai colocar no seu colo, vai trazer pertinho do seu peito. Aqueles que amamentam, aqueles que são jovens na fé, são iniciantes na fé ainda, ele vai guiar mansamente, com toda a paciência, com toda a calma, vai ensinar, vai discipular, vai mostrar o caminho. Ele não vai mostrar o caminho, ele vai ensinar a pessoa no caminho, porque Salomão disse assim: ensina o menino no caminho. Ele não diz assim, ensina o menino o caminho, porque quando alguém pede alguma informação para nós que nós não estamos indo para o local, nós dizemos assim: o caminho é aquele, você segue por ali, vai por ali e assim por diante. Mas quando nós estamos andando no caminho, nós ensinamos dentro do caminho. Então Salomão diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar. Então você está no caminho e você traz ele junto com você e vocês caminham junto e nós caminhamos todos juntos dentro do mesmo caminho. O segundo subtópico é uma missão polivalente. A palavra polivalente, segundo o dicionário, diz que tem várias funções ou utilidades diferentes, ou várias valências. A missão do pastor, ela é polivalente, como está dizendo aqui, mas ela é múltipla. São muitas missões, não é uma missão só, são várias missões. Ela envolve ensinamento, ela envolve aconselhamento, ela envolve evangelização e missões de um modo geral, ela envolve pregação expositiva da palavra de Deus, ou seja, expor as escrituras, abrir a palavra, destrinchar versículo por versículo ali, ela envolve isso aí também. Ela envolve administrar os recursos. Que recursos? Recursos humanos, pessoas, administrar pessoas, cargos, essas coisas ali dentro. Ela envolve administrar recursos financeiros, entradas e saída de dinheiro, pagamento de contas. Ela envolve recursos materiais, as pessoas trazem cesta, trazem doações, trazem algumas coisas ali, ele tem que administrar isso daí. Eu já vou repetir, tá? O pastor não faz isso sozinho. A lição está falando sobre o ministério de pastor. Eu estou dizendo como tem que ser um pastor, mas ele necessita da ajuda da igreja. Então ele delega muitas funções, muitos cargos para outras pessoas, porque ele não faz isso sozinho, tá ok? Também recursos patrimoniais, ele tem que cuidar da igreja de modo geral, dos bancos, da energia, de toda a igreja de um modo geral. Então tem tudo isso aí, a missão dele é múltipla, a missão dele é polivalente, ele tem muitas coisas que ele precisa fazer. E o terceiro subtópico diz o cuidado contra os falsos pastores. Meus irmãos, já é difícil tomar conta de pessoas, tomar conta de igreja, tomar conta de dinheiro, tomar conta de patrimônio, já é difícil. Ainda ele tem que se preocupar com os falsos pastores, porque vai se levantar, como tem se levantado no nosso meio, não é lá de fora não, é dentro do nosso meio, vai se levantando os falsos também. Jesus falou, eu sou o bom pastor, não foi isso que ele falou? Mas da mesma forma que ele é o bom, tem o mal também, então ele tem que se preocupar com isso. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 2 a 6, diz assim: Filho do homem, Deus falando para Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e diz aos pastores, assim diz Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? A pergunta que Deus faz. Ele fala assim, ai daqueles que se apacentam a si mesmos. Não devia apacentar eles as ovelhas?
Essa palavra ai, no nosso dicionário, ela diz que exprime dor, lamento, queixume e às vezes até alegria, mas é muito difícil isso. Também ela diz que é manifestação de sofrimento, de dor e de desespero. Então pensa bem, ai dos pastores, desespero, dor, sofrimento. No hebraico, a palavra ai, ela significa ruína, destruição total. Olha o que Deus está falando. Ai dos pastores, está dizendo que vai destruir totalmente eles. Também, ó, comeis a gordura, o que eles estavam fazendo? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Tem problema? Não, não tem problema. Comer não tem problema. Matais o cevado, tem problema? Até aqui não tem problema. Mas não apacentais as ovelhas. Vocês recebem do seu trabalho, mas vocês não querem apacentar, vocês não querem cuidar das ovelhas. As fracas não fortalecestes. Então tá vendo? Ele está dizendo o que eles não fizeram. Então isso aqui também quer dizer o que os pastores têm que fazer. As fracas não fortalecestes. A doente não curastes. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha que tristeza. Assim se espalham por não haver pastor verdadeiro, porque pastor tinha, mas infelizmente era falso. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Se não tiver unido, vai se tornar pasto, vai se tornar comida para as feras do campo. Então o pastor ele tem que ir atrás, ele tem que buscar, ele tem que trazer de volta. Esse é o trabalho do verdadeiro pastor. Também Ezequiel 34:10 vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então o próprio Deus está dizendo assim que está contra esse tipo de pastor, esses pastores falsos. Também Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículos de 9 a 11, dizendo assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então tem que ser firme, o pastor precisa ser firme na palavra, na sã doutrina, na doutrina saudável, salutar. Doutrina significa instrução, ensino, tudo que é ensino da palavra de Deus. Então nós temos que ter um ensino saudável da palavra de Deus para combater contra os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores e principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Então precisamos ensinar a sã doutrina para tapar a boca dessa gente, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. O resumo desse tópico diz: a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. E a nossa conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de fazer com que esse rebanho cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o versículo que nós gostamos de repetir, pois fala dos dons ministeriais, é Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, que é a nossa lição atual, e doutores, que é a nossa próxima lição. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo, que nós possamos orar pelos nossos pastores, entender as suas lutas, apoiá-los com amor, carinho e respeito. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família, seu lar, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.